Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna, suavizar o rosto, fechar os olhos para trabalharmos com o Evangelho. Coloque a água, depois será fluidificada. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é o que os destrói. Espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só se separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo. Trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto torna-se mais vivo e por isso mesmo mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua afeição recíproca. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual. Entende-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quantas pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso diz que uma pessoa cujo caráter, cujos gostos em quantas pessoas que se unem somente por interesse,
Nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada têm em comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. O medo do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a preexistência da alma, e sendo as almas criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por ter-se entre os antepassados algumas personagens ilustres. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por ter-se entre os antepassados algumas personagens ilustres, com a reencarnação, antepassados e descendentes podem se ter conhecido, terem vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde poderão vir a se reunir de novo para estreitarem os seus laços de simpatia. Então, é importante que a luz bendita nos ilumine, que tenhamos famílias suaves, tranquilas e serenas. Agora, com o corpo verticalizado, vamos realizar a automassagem. Flexione as mãos, lave-se o rosto com a luz dourada, a testa, os olhos, nariz, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior. Massageie bem o corpo. Mãos de luz, mãos que curam. Passe as mãos por sua cabeça, por seus cabelos, pela nuca, no chakra coronário,
as têmporas, os ouvidos, em toda a volta do pescoço, os ombros. Mãos de luz, mãos que curam. Toque toda a área da frente torácica. E a luz dourada se manifesta, todas as gorduras supérfluas se desintegram. Toque as laterais do corpo, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, e toda a coluna vertebral, os nervos, os ossos. Toque bem e sinta que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Toque todo o braço esquerdo em mão, toque todo o braço direito em mão. Flexione. Mãos de luz, mãos que curam. Pontos frágeis. Toca várias vezes. Toca agora as coxas em todas as direções. Em cima e embaixo, laterais externas, laterais internas. Enrola a luz nos joelhos. Facilita o seu caminhar. Desce nas pernas, tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Volta devagarinho no quadril, cintura, tórax, ombros, pescoço e cabeça. Agora, sinta-se totalmente renovada. Vamos juntar as mãos, agradecer imensamente poder realizar o Evangelho. Que a luz divina esteja conosco. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo. Inundai-nos, sentindo que a luz maior nos invade, dentro, fora, as células, ela purifica o nosso sangue, ela nos ilumina, nos protege. Agora, você se abraça, você se cuida, você se respeita, você se valoriza. E seus caminhos estão abertos. Inspira, expira, juntando as mãos em prece. Agradecemos imensamente podermos ter realizado o Evangelho. Vamos fazer nosso pedido. Faça o pedido mentalmente. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar o corpo, alinhar bem a coluna, soltar os ombros, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, fechar os olhos. Vamos deixar também preparada a água. Hoje vamos fazer o Evangelho. Pense em Deus e vamos abrir o Evangelho. Não, fica deitado aí, que eu vou ao banheiro. Não precisa levantar. Volto, tá? Entendeu? Deita aí. Deita.
Vamos agora ler o Evangelho. Mundos regeneradores, entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas, mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas de regeneração e de felicidade. Já ouviste falar desses mundos em que a alma nascente é colocada ainda ignorante? Ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouviste falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem, mas ali existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Então, saber que existem muitos seres, e que Deus nos dá a oportunidade de realizar o bem, a luz, o amor e a verdade, regenerando-nos, iluminando-nos. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas, transformando-as num remédio. Que assim seja. Agora, agradecemos imensamente a Deus poder ter realizado o Evangelho. Façamos o nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Friccionando nossas mãos, vamos visualizá-las douradas, tão brilhantes como o sol, e realizar a nossa automassagem da cabeça até os pés. Trabalhar os pontos frágeis, inundando-os com a energia dourada. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Visualizemos-nos dentro de cápsulas douradas múltiplas. Onde quer que estejamos, estaremos dentro das cápsulas douradas e a luz dourada se irradiando, abrindo nossos caminhos, fortalecendo nosso ser. Inspira, expira, namastê. Para nosso corpo suavizar, deixar a coluna ereta, os ombros soltos, rosto suave, braços e mãos, pernas e pés relaxados. Vamos nos ligar a Deus, a Mãe Divina, aos seres de luz, e vamos fazer o Evangelho hoje. Pedimos que a luz bendita do Pai nos ilumine e nos proteja. Vamos ler hoje o capítulo Poder da Fé.
Depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, e lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático, padece muito, porque muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E tenho apresentado a seus discípulos, eles não puderam curar. Respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou. Saiu dele o demônio e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa aqui para colar, e ele há de passar. Ele há de passar, direis a este monte: passa daqui para colar, ele há de passar, e nada vos será impossível. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas então é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. Importante a pessoa sentir o seu poder interno e agir usando-o. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em uma palavra que encontramos entre os homens mesmo, quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se a fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque, estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo.
pois sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malucos que lhe são infligidos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnífica. Graças a ela, o homem age sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades, lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa é a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. Então é muito lindo esse capítulo sobre a fé. Devemos exercitá-la, devemos seguir o amor e a verdade. Vamos nos ligar a Deus nesse instante, concentrarmos-nos e pedir que os mentores venham e fluidifiquem nossa água. Fique assim, concentre-se em Deus e vamos pedir que a nossa fé se amplie. Esse instante é nosso. Vamos pedir agora que os mentores do espaço, que os seres de luz fluidifiquem nossa água, que ela se transforme no remédio que necessitarmos. Que assim seja. E ao beber a água, vamos bebê-la devagar. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna, suavizar os braços, as pernas, fechar os olhos, porque vamos ler o Evangelho. Prepare sua água.
Liguemos-nos a Deus, aos mentores do espaço, ao nosso anjo da guarda, aos anjos guardiães, aos espíritos protetores. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois que ele pode não ter nenhum nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo guardião, o nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo com o nome de um espírito superior pelo qual sintamos uma simpatia especial. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos os espíritos protetores, que por serem menos elevados não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos, e algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gostos e tendências, podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores esforçam para nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Aos que se agarram a nós como a uma presa, mas se afastam quando reconhecem sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior e nosso anjo guardião, e como guias secundários, os nossos espíritos protetores e familiares. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós para contrabalançar as boas influências daqueles. Os maus espíritos nos procuram voluntariamente, desde que achem possível dominar-nos em razão da nossa fraqueza ou da nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos, e somos nós, portanto, os que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência dos bons espíritos e que depende de nós o afastamento dos maus. Pelas suas imperfeições, sendo ele mesmo a causa dos sofrimentos que o atingem, o homem é quase sempre o seu próprio mau gênio. A prece dos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por fim solicitar a sua intervenção junto a Deus, pedir-lhes a força de que necessitamos para resistirmos às más sugestões e a sua assistência para enfrentar as necessidades da vida. Prece, espíritos sábios e benevolentes mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-nos nas provas dessa vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações, desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que nós não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-nos ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tirai-nos dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por nós, fazei com que nós nos tornemos dignos da vossa benevolência. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Então vamos, nesse momento, pedir que os espíritos bondosos fluidifiquem nossas águas e vamos também pedir que nossas águas se transformem no remédio necessário. Bebamos a água devagar.
Agradecemos imensamente poder ter realizado o Evangelho. Façamos nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar, descontrair, preparar a água. Vamos agora realizar o Evangelho. Pense em Deus. Abra o Evangelho. Vamos ler. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e essas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode destruir a sua própria obra. Deus é Deus. Deus é criador de tudo. Deus é bom. Deus é amigo. Deus nos protege. Deus nos criou. Deus é nosso Pai. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta o conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, aos que ficam retardatários até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, Deus é tudo. Deus é a luz, Deus é a força, devemos nos entregar a Ele totalmente. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que Deus esteja à nossa frente, dentro de nós, e que sejamos conscientes dele por toda a eternidade. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos descontraí-lo e vamos realizar agora o Evangelho de Cristo. Coluna ereta, mãos entrelaçadas, encostando os polegares. Coloque sua água, feche os olhos e vamos ler o Evangelho. Vamos ver o que o Evangelho nos diz. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e apertados. O princípio oposto é que nos destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, eles se encontram com amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados, procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição, cada vez menos apegados à matéria. Seu afeto torna-se mais vivo e, por isso mesmo, mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição recíproca. Então, é interessante que ficaremos unidos. Isso é muito bom. Agora pedimos aos mentores que fluidifiquem nossas águas para que elas se transformem num verdadeiro remédio. Que assim seja.
Vamos beber a água bem devagar. Sentindo a paz, sentindo a luz, sentindo a cura. Que assim seja. Agradecemos imensamente a Deus poder ter realizado o Evangelho. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a nossa água. Vamos nos iluminar pela luz de Cristo, das forças infinitas do amor. Vamos sentir a luz bendita em todos os nossos corpos. Vamos agora na sequência ao Evangelho de Cristo. Estávamos no capítulo que falava sobre a reencarnação. Vamos dar sequência. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal, donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. Essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se no plano filosófico das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados da maneira, por assim dizer, material, como um motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, o que se encontra na Terra e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e por isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Então vamos continuar na próxima aula. Pedimos aos mentores que fluidifiquem nossa água. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti confio piedade divina, sempre nos guarde, nos rege, nos ilumine, amém. Mãe Santíssima, cuidar de nós. E agora vamos beber essa água aqui como um remédio para nos curar todas as células, purificar nosso sangue, renovar os átomos e moléculas do corpo. Que assim seja. Que a luz do bem, da paz, da caridade infinita nos penetre em todos os corpos. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar cada vez mais, entrelaçar as mãos, encostar os polegares,
Soltar bem os ombros, verticalizar a coluna, separar os pés. Vamos, nesse instante, nos concentrar em Deus e pedir a orientação necessária. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem ter uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição, que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente possível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito tempo dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ao espírito, à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus estiver com ele. Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que ainda não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes
de eu te dizer que te importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e tu, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me crês, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? A ideia de que João Batista era Elias